Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de maio de 2025, segunda-feira, sujeito a pancadas esparsas no decorrer do período, não estou pensando aqui em redes sociais, estou pensando aqui na obra ao lado, que retomou seu ritmo e aparentemente estamos sujeitos aqui a algum tipo de interferência sonora, vamos torcer para que não. Mas eu estou lembrando agora, logo cedo, de aqueles textos que você tem que ler na faculdade. Eu lembro que na época eu não prestei muita atenção, devo ter lido num xerox, né? Se você fez comunicação, você provavelmente passou por alguma coisa parecida, teve que responder alguma questão de prova sobre Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, e aquele seu famoso texto, A Obra de Arte na Época da Reprodutibilidade Técnica. Fico feliz que eu não tenha engasgado. E eu não prestei muita atenção naquele momento, mas décadas depois, né, eu acabei indo atrás e, na final, o cara escreve estupidamente bem. Eu tenho os livros dele aqui que são, nossa, um deleite, né? E aí eu entendi um pouco mais o que ele queria dizer e me fez lembrar, obviamente, experiências pessoais. Eu vou tentar, sei lá, vamos ver se eu consigo transmitir um pouco essa impressão. Aliás, eu estou tentando tirar da cabeça aqui uma lembrança de alguém dizendo que, nossa, o dia que eu visitei aquela rua, né, com lojas de altíssimo padrão e grifes, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu estava em estado de êxtase e eu fiquei me perguntando que outros lugares, né, e viagens me produziram também estados de sublime, sei lá o que, alegria. E não foi nenhuma loja, não foi nenhum shopping. Eu acho que se eu tivesse que escolher, talvez tivesse sido Hagia Sophia, Santa Sofia, né, em Istambul, né, o que foi originalmente uma igreja no século VI, continua de pé até hoje, né, virou mesquita, virou museu, agora virou mesquita, meio museu de novo. Eu lembro que quando eu falei, cara, eu achei que eu fosse morrer sem pôr os pés aqui, né, e você não cabe em si, aquele transbordamento. Mas eu acho que eu também me lembro, muito mais novo, eu consegui, numa época, uma bolsa, porque do bolso eu não ia conseguir fazer isso. Eu consegui uma bolsa para estudar alguns meses em Berlim, numa época em que a Alemanha estava sendo muito generosa com esse tipo de oferta cultural, e eu me lembro que eu descobri a Ilha dos Museus, Berlim. Por favor, visite Berlim, é uma cidade extraordinária. E na Ilha dos Museus tem o Museu Pergamon, e eu me lembro da primeira vez que eu cheguei perto, mas realmente muito perto, de uma escultura egípcia, né? E, nossa, e aí é engraçado, porque não que eu nunca tivesse visto, né? Nunca que eu já tinha visto em vídeo, em foto, etc, né? Voltando aqui para o Walter Benjamin, já tinha visto muitas reproduções técnicas. Mas quando você está ali diante da obra, ela tem uma aura, e é disso que o Benjamin fala, que uma obra original, quando você está diante dela, por uma série de razões, talvez porque você reflita que, nossa, a mão do artista tocou ali, isso aqui foi polido, né, com muito cuidado por alguém como eu, né? Aqui eu estou vendo a mesma peça que sobreviveu miraculosamente a milhares de anos. Ela tem o que a gente poderia chamar uma aura, não uma aura esotérica, pelo amor de Deus, né? Não estamos falando aqui de fotografia Kirlian ou de qualquer outra coisa, não, metafísica. É só uma impressão, é só aquele reconhecimento que você tem do quanto aquele momento é único, né? Do quanto aquilo te toca, né? E eu me lembro, acho que a primeira vez que eu tive essa sensação muito viva foi justamente, acho que numa área egípcia ali do museu, em que tinha uma dessas peças tão bem acabado que você não consegue nem imaginar. Você fala, puxa, se eu, né, que sou em princípio a mesma espécie, a mesma criatura, né, 3, 4 mil anos depois, se você me desse aqui um martelo e pedra, eu não ia conseguir fazer isso nunca, né? Eu estou diante de um antepassado muito mais talentoso e competente do que eu, né? O que eu tenho a mais que esse cara não... Bom, pois bem, uma série de reflexões. Eu estou pensando nisso tudo porque eu acabo de ver, por completo acaso, um vídeo da BBC no Twitter com um depoimento de um arqueólogo, né, um arqueólogo sírio, cuja família se dedicou, né, por gerações,
a um tesouro arqueológico que é a cidade de Palmira, na Síria. A Palmira foi uma cidade romana, deve ter sido, né, de repente, quer dizer, deve ter um passado maior do que esse, claro, né? Mas é uma ruína romana absolutamente extraordinária. Eu não conheço, adoraria conhecer, mas agora é tarde demais. Por quê? Porque o Estado Islâmico, quando dominou aquela região, começou a destruir tudo sistematicamente, como ele já havia destruído em outros lugares, no Afeganistão, sempre tem o Talibã, sempre tem algum maluco destruindo essas coisas. Os caras começaram a destruir aquilo e a vender para fazer um troco, né, relíquias no mercado negro. E esse arqueólogo, ele arriscou a própria vida para conseguir salvar 400 tesouros. Ele levou um tiro na perna na tentativa de tirar isso do domínio do Estado Islâmico. O pai dele, mais idoso, que ficou ali, foi executado pelos militantes. A família sofre represálias até hoje, e isso eu confesso que me doeu. A simples constatação de que aquele tesouro, não esquece, quem viu, quem não viu não vai ver mais, né? Lembranças de tantas ruínas que a gente acabou vendo ao longo do tempo, eu e minha mulher, Volúbilis na Turquia, Éfeso na Turquia, não, Volúbilis é no Marrocos. Fala aí Pompeia, Roma, né? Quando você está você está andando nas ruas que outros humanos andaram há milhares de anos. Você está respirando a mesma atmosfera, quer dizer, né, com um pouco mais de fumaça, não é? Mas isso me pegou de mau jeito, e você fica pensando em nome do quê? Né? Que tipo de pensamento, de religião é essa que acha que tem direito de simplesmente destruir esse passado todo, né? E isso me conecta também com a BBC. A gente assiste bastante a BBC na TV a cabo, e tem a Bethany Hughes, é uma divulgadora de história, de arqueologia. Ela está a vida inteira divulgando, né, essas ruínas maravilhosas, ela tem um trabalho incrível. Ela acabou de fazer mais alguns programas sobre a Turquia. A Turquia é um celeiro de ruínas. Primeiro que a Turquia é um país gigante, fica ali numa região que foi, né, cruzamento de várias civilizações. Então na Turquia você vai achar Troia, você vai achar Éfeso, das cartas de Paulo, você vai achar o diabo, vai achar um monte de coisa, não é? E ela estava visitando ali uma ruína que eu, nossa, nem sabia que existia, uma cidade chamada Afrodísias, que também é uma ruína romana, né? Absolutamente espetacular, super bem conservado, o lugar é magnífico, lindo, você fica imaginando como deve ter sido aquilo no seu auge. E aí eu não sei se é marmelada de televisão ou não, mas quando ela estava prestes a ir embora, os arqueólogos estavam ali trabalhando no campo, com aquela coisa super paciente, né, com uma escovinha ali, tirando poeira das coisas. Os caras apresentam uma descoberta nova que ninguém nunca tinha visto, mesmo os cinegrafistas tiveram um acesso muito limitado. Seguinte, Afrodísias era uma cidade dedicada a Afrodite, a deusa do amor, mas também havia ali um templo de Zeus, né? Zeus. Mas cadê o templo de Zeus? Ninguém achava o templo de Zeus, não tem nenhum vestígio de Zeus. Por fim, eles acabam achando, o que eles acabam achando ali, inesperadamente, é uma cabeça de Zeus de, 60 centímetros, 3 palmos de tamanho, um primor, estupidamente bem conservada, o nariz quebrado, e o nariz quebrado talvez seja uma indicação aí, a gente já vai falar a respeito, não é? E, nossa, que maravilha, que a obra de arte absolutamente, é de cair o queixo. E aí todo mundo emocionadíssimo, a Bethany Hughes, todo mundo num estado de êxtase. Eu também fiquei feliz, puxa, que primor, será que um dia eu vou conseguir visitar a Afrodísia? Será que um dia a Turquia de repente vai se tornar um país cada vez menos laico e vai proibir? Porque quando eu tive a chance de visitar, a Turquia ainda era um país mais laico, o Erdogan não tinha começado a levantar cada vez mais a bandeira da religião para dificultar algumas coisas, né? Então eu acho que hoje a coisa não é tão favorável assim. Mas eu fiquei pensando, puxa, será que a gente vai um dia conseguir visitar esse lugar maravilhoso? E fiquei estupefato com a perfeição, com a beleza, com os detalhes anatômicos daquela cabeça esplêndida de Zeus.
E é muito curioso, porque semana passada eu estava ouvindo, comentei com vocês, né, uma série do The Rest is History sobre Pedro o Grande, né, o imperador russo, né, e aí eles estavam contando justamente do atraso que a Rússia vivia, né, atraso porque a Rússia foi dominada durante séculos e séculos e séculos pela Igreja Ortodoxa, e a Igreja Ortodoxa é irrespirável sob vários pontos de vista, né? Os caras não tinham teatro, não tinham literatura, não tinham ciência, não tinham absolutamente nada, só tinha a Igreja Ortodoxa. E aí vale lembrar que a arte bizantina, que a gente chamaria de bizantinos, a arte ortodoxa, aqueles ícones, quando você pensa que, deixa eu pensar, você tinha antes aquela fantástica capacidade grega e romana de representação do corpo humano, a originalidade da escultura helenística, vai falando aí, né, aqueles Praxíteles, aqueles escultores todos, a hora que o cristianismo entra de sola, né, você retrocede e começa a fazer umas coisas que parece que foi alguma criança sem talento nenhum que fez, né, porque a arte religiosa dali para frente é não é incompetência, na verdade, isso tem uma razão de ser, né, porque afinal a arte pagã era em princípio sensual demais, então vamos fazer alguma coisa sobre o céu, então como é que você representa as coisas que são do outro mundo, então tem que ser da maneira menos realista possível, menos sensual possível, porque estamos falando aqui de almas e santos e deuses, né? Ninguém aqui tem peito e bunda, onde já se viu, né? Então não conseguia parar de pensar nesse absoluto retrocesso artístico que foi, infelizmente, a vitória e do triunfo do cristianismo. O que talvez explique até porque essa estátua de Zeus tivesse o nariz quebrado, porque no começo do cristianismo, muitos desses ídolos pagãos eram vistos como demônios, eram vistos como criaturas, como coisas que estavam sendo idolatradas pela razão errada, né? Você só podia idolatrar um Deus, né? Os outros não. Né? Então, uma maneira de você tirar ali a vida daqueles demônios era quebrar o nariz, ou impedir que eles pudessem respirar, que eles pudessem ganhar vida de novo. Então, muitas dessas estátuas estão com o rosto, com o nariz destruído, não porque eles fossem narigudos, né? Mas é um esforço dos primeiros cristãos de justamente castrar, de simplesmente impossibilitar, tirar qualquer tipo de poder daquelas estátuas que eram vistas como demoníacas. E a gente sabe que em algum momento, aliás, essa história é muito interessante, né? Porque eu já devo ter comentado isso aqui, por como é que de repente, pelo menos no Ocidente, não, os ortodoxos continuam lá, a Rússia, né? Aqueles caras continuam, não mudou muita coisa, mas pelo menos no Ocidente, o que faz com que de repente você resgate, né? Você passe a redescobrir essa herança estética, né? Essas esculturas, essas obras de arte antigas, é um acidente. Veja, Roma continuava sendo habitada, a cidade continuava sendo habitada, mas estava tudo em ruínas, estava tudo soterrado, não é? Muita coisa destruída deliberadamente. Mas o que acontece é que Nero, antes de morrer, Nero tinha construído para si um palácio colossal, um palácio que não acabava nunca mais, né, com os materiais mais nobres, com as pinturas mais extraordinárias, com as estátuas mais incríveis. Ele chamou esse palácio de Domus Aurea. Quando Nero é devidamente descartado da pior maneira possível, o que os sucessores fazem, falam, vamos soterrar a memória de Nero. E eles soterram o palácio do Nero, o Domus Aurea é soterrado. Aquilo vira um morro e, no passar dos séculos, é completamente esquecido. Mas o que acontece é que aquilo foi soterrado. O que acontece é que, de repente, com o tempo, alguém está andando, tem uma falha no chão, o cara vai ver que falha é essa, nossa, parece que tem uma gruta ali embaixo, o que é isso? Aí o cara entra ali curioso com alguma tocha, alguma coisa para ver o que é, e aí o cara se depara com paredes e mais paredes com pinturas extraordinárias de divindades, né, de coisas, de cenas da mitologia. Adivinha como começou o Renascimento? Começou assim, com os caras descobrindo, né, esse legado artístico greco-romano caindo dentro das ruínas do Nero. Então todos esses pintores que você imagina ali, Michelangelo, Rafael, todos eles entraram nessas cavernas
para ver olha que com que perfeição que eles pintavam o corpo humano. Puxa, por que a gente desaprendeu essa história? Como é que a gente recupera isso? Né? E é isso que a igreja vai usar mais para frente no Barroco. A igreja, quando percebe que a reforma, os protestantes eram uma ameaça bastante poderosa, não, vamos aqui resgatar o poder do encantamento, o poder da arte, né, para gerar esse tipo de emoção. Então, esses artistas estavam ali redescobrindo esse legado que tinha sido soterrado, né? Aliás, vale lembrar, quando você fala que alguma coisa é grotesca, da onde vem essa palavra? Quando os caras caíram nesses cômodos que estavam ali soterrados, eles acharam que eram grutas, né? E na parede da gruta tinha essas decorações que na época dos caras eram inconcebíveis, né? Pareciam coisas, criaturas sobrenaturais. Então esse tipo de decoração era uma decoração de gruta, era uma decoração grotesca. Daí que vem a gente associar grotesco a monstros ou coisas esquisitas, porque foi assim que eles entenderam aquilo que eles estavam vendo. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas isso aconteceu no Ocidente. Aí a gente tem Barroco, Bernini, vai falar de tudo que você quiser. Você tem Roma, você tem o Vaticano, você tem Rafael, você tem, né, esse povo todo. Isso não aconteceu do lado do leste, certo? E já que a gente está falando de Roma aqui, uma questão muito que me chamou a atenção. Quando você fala do Papa, é perfeitamente possível você usar a expressão pontífice máximo, o nosso pontífice. Da onde vem a expressão pontífice? Pois bem, ela vem de Roma, né? Roma é uma cidade que tem rios, Roma é uma cidade que tem pontes, e para os romanos as pontes eram sagradas. Não só as pontes eram sagradas, mas tudo que tinha a ver com a infraestrutura da cidade era sagrada. Não é? Então você tinha sacerdotes romanos ali que cuidavam, que zelavam pelo relacionamento com os deuses. Vale lembrar que a relação dos deuses, dos romanos com os deuses era um pouco diferente, a gente poderia chamar de transacional, era tipo um toma lá da cá, ó, eu faço um sacrifício e vocês continuam, né, proporcionando proteção, é como se fosse uma máfia olímpica. Não é? Então, o que acontece é que para garantir que tudo continue funcionando, para que as guerras continuem sendo vencidas, para que o império continue crescendo, você tem que ter ali uma classe de especialistas, né, nessa diplomacia com os deuses, são os sacerdotes, né, e o sacerdote de Roma que tinha a função mais importante era o cara que abençoava as pontes eram abençoadas. Então, esse sacerdote romano que abençoava as pontes era chamado de Pontifex Maximus. Então, era o cara que abençoava as pontes. Vale lembrar que Roma, se tem uma coisa que impressiona, não é só essas peças de arte, mas obviamente são as peças de engenharia, né? Roma deixou uma infraestrutura que funciona até hoje, esgotos, aquedutos, o Panteão, né? Obras públicas. Né? Os romanos eram muito mais engenheiros, enquanto os gregos eram muito mais artísticos. Mas isso sobreviveu e a gente está ali vendo, apesar da nossa, sei lá quantos séculos de Idade Média e Idade das Trevas. E eu fui perguntar para o ChatGPT um pouco mais sobre essa história do pontífice, que eu sabia pouco. E aí a gente começou a conversar, foram dias e dias de conversa, na verdade, algumas madrugadas de insônia, inclusive e tal. E num certo momento, quando ele está comentando sobre a religião romana, que é muito diferente, não é uma religião que vai pensar na salvação do indivíduo, não é uma religião que está preocupada com o pós-vida, né, com o além, né, e ela é inclusive uma religião muito inclusiva, né, à medida que eles iam conquistando novos territórios ou novos povos, e se esse povo tinha algum deus interessante, traz para dentro, traz Cibele, traz quem você quiser, traz, né, eles foram incorporando novos deuses, traz Ísis, vai trazendo aí, o panteão romano só ia crescendo, a partir de um certo ponto os imperadores também passaram a ser considerados divindades, e aí esse é o momento da apoteose. A palavra apoteose é quando um mortal é convertido em um deus, né? Não é só uma coisa no Carnaval do Rio de Janeiro. Mas o que é interessante dessa história toda, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, que a gente não está falando de devoção pessoal, de fé, de salvação da sua alma, a gente está falando aqui
de gente que está zelando, né, pelo um bom relacionamento com os deuses para propiciar o bem-estar de todos. Ainda não tem esse conceito de você ter fé ou de você não ter fé. Não, simplesmente os deuses existem, você tem que fazer isso e não tem uma separação muito clara. E aí eu fiquei me lembrando que muitas vezes, sei lá, na faculdade, cursos, quando alguém vai falar algum professor vai falar de religião, ele fala, não, religião, a palavra vem de religare, né, de conectar de novo o divino sei lá, e o secular, né, o mortal e o eterno, seja lá o que for, tal. Não é bem assim. Não é bem assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com algumas questões que nem sempre o dicionário resolve tudo, né? Na verdade, os próprios romanos já batiam um pouco a cabeça com relação ao que quer dizer religião, se você está realmente religando alguma coisa, ou se a origem da palavra vem de reler, ou seja, de você estudar e você ser um CDF mesmo das normas e das relações com os deuses, a palavra é um pouco mais interessante. Mas aí eu fui perguntar para o nosso amigo ChatGPT um pouco mais sobre essas religiões ou crenças que são baseadas na salvação do indivíduo, né? E não é só o cristianismo nessa história, se você pensar, por exemplo, também o budismo, você me corrige se eu estiver enganado, né? O ChatGPT também me corrige se eu estiver enganado, mas o budismo também é você sair fora do ciclo não sei do que, certo? Mas é você, né? Eu já li em algum lugar, até é um bom assunto para eu eventualmente conversar com o ChatGPT, que você sempre teve, ao longo de várias civilizações, você tinha divindades que eram locais, né? Divindades que protegiam aquele rio, a divindade da montanha, a divindade da floresta. Quando ninguém ia para lugar nenhum, estava tudo muito bem, porque você estava o tempo todo em contato com as suas divindades caseiras, locais. Mas quando as pessoas começam a ir de lá para cá, e vamos pensar, por exemplo, na Rota da Seda, né, que você atravessava desertos, montanhas, civilizações e tal, pronto, você está na lama, porque você não tem mais nada reconhecível. E é nesse momento justamente que começam a prosperar essas religiões que são portáteis, por assim dizer, né? O budismo explode nessa questão, porque se você é um budista, ou se você também em algum momento vai ser mais para frente cristão, esse Deus está em qualquer lugar, ou você pode praticar a sua fé em qualquer lugar, você não precisa mais, é quase uma religião móvel, uma religião mobile, mas isso é uma pequena digressão. Vamos voltar aqui para essa questão da salvação, porque num certo ponto ali eu estava muito intrigado com algumas ideias que estavam me perturbando faz algum tempo, né, porque ainda mais com essa história do Papa e toda esse ressurgimento dessa religiosidade, eu sempre achei muito estranho e que a gente reverenciasse, tanto pega o budismo, por exemplo, o budismo é aquele cara que conseguiu um nível de iluminação praticamente um nível máximo de iluminação, né? O cara chegou no final do jogo, matou o Big Boss, né? Então você está o tempo todo ali usando como norte, como bússola, né? Como princípio, uma figura quase que sobrenatural. Em algumas vertentes do budismo, o cara é sobrenatural, ele vai e volta, reaparece e tal. Aliás, hoje mesmo no Facebook, eu vi ali um post anunciando que vai ter uma lua védica daqui a pouco, em que Buda vai voltar para a Terra. Então pronto, o cara que era um reles mortal, agora ele é sobrenatural, é uma apoteose, não é? E não é a mesma coisa no cristianismo, você tem um Messias que, em princípio, ele tem virtudes ou um comportamento de uma perfeição inatingível, ele é o mais generoso, ele é o mais altruísta, ele é o mais bondoso, né, é o mais amoroso, né? Então você tem, de uma hora para outra nessas religiões, você tem que se pautar por alguém que é meio covardia, porque é meio inatingível, né? Você não é o Buda, você não é Cristo, e aí você fica, bom, primeiro em posição inferior sempre, mas a segunda questão que me intrigou um pouco, deixa eu entender um pouco mais aqui, né? Porque se a gente está assumindo que os valores dessas figuras são valores a serem imitados, quem disse que esses valores são tão bons assim? Por que esses valores são absolutos? Por que esses valores estão acima de qualquer questionamento? Não é? Quem disse que se você seguir primeiro, quem disse que funciona você seguir né, à risca todas aquelas coisas que estão ali de oferecer
o outro lado do rosto, a outra face que chama, né? Ou de você perdoar absolutamente todo mundo, de você amar todo mundo da mesma maneira. Primeiro, quem diz que isso funciona na vida real? Né? Em segundo lugar, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, em segundo lugar, abstraindo um pouco a perspectiva pessoal da história, que tipo de sociedade é possível construir com isso? Isso é realmente compatível com uma sociedade funcional? Né? Se todo mundo for como Buda, ou se todo mundo for como Cristo, quem é que vai fazer tal coisa ou tal coisa? Né? Não sei. E em terceiro lugar, a questão é, esses princípios todos, como que eles se relacionam com a natureza humana? Agora, vou fazer um parêntese aqui. Uma questão que parece ser muito comum em vários tipos de crença, em vários tipos de filosofia, inclusive, é julgar que o ser humano é imperfeito, ou que o mundo é imperfeito, ou que a natureza é imperfeita. E aí vão escolher alguém que seria o perfeito, né, para a gente ficar correndo atrás, né, tentando imitar, e é impossível, é claro, a gente não consegue ser tão perfeito assim. Mas acho que esse foi um ponto que para mim foi interessante discutir, é um ponto para a gente pensar da onde que vem essa história de achar que nós humanos são imperfeitos e que a natureza é imperfeita e que a vida é imperfeita. Por que é imperfeito? Né? A gente já citou aqui no Radinho inúmeros filósofos e pensadores que vão dizer, não, para com isso, a natureza é absolutamente perfeita, não falta nada. Né? Os humanos são porque são por causa da evolução, tem toda uma série de razões para isso, não tem nenhum pecado original, né? Perfeito, imperfeito comparado com o quê? Né? E sempre tem aquela história de você ter um certo um desconforto em alguns sistemas de pensamento, desconforto com o fato de que o mundo seja transitório, ou de que o mundo seja efêmero, ou de que o mundo tenha dor, ou de que o mundo tenha algum tipo de injustiça. Né? E é esse que está, na verdade, o que mais pega, não só para mim, mas para, sei lá, para Spinoza, Nietzsche e tantos outros filósofos, é porque olhar para esse mundo como se esse mundo tivesse devendo alguma coisa para alguém, como se esse mundo, como se nós fôssemos imperfeitos, e aí vem aquela questão, que perfeição é essa perfeição que está sendo mostrada? Quem disse que ela é tão perfeita assim? O que dá para fazer com isso? Então, estou aqui citando o próprio ChatGPT. Quando uma certa religião demanda que você tenha o coração sem raiva, sem orgulho e sem luxúria, desculpa, nós somos uma espécie sexual, não tem o que fazer. Então como é que você vai cobrar isso das pessoas, né? Como é que você vai esperar que as pessoas sejam teletubbies, elas têm um corpo? A segunda questão, total obediência ao desejo divino. Mas a gente tem livre-arbítrio e a gente é agressivo e a gente é egoísta. Você tem que reprimir o seu ego e a sua vaidade. Desculpa, nós somos uma espécie baseada em status. Essa é a natureza humana, funciona sobre vários pontos. Como é que a gente vai abrir mão de tudo isso? O que isso vai... Se você tentar abrir mão de tudo isso, você vai ter um indivíduo saudável ou você vai ter um indivíduo neurótico, você vai ter um indivíduo hipócrita, você vai ter um indivíduo que não é pleno, porque ele está simplesmente em negação completa, fazendo um esforço louco contra aquilo que não é mal por si só. E você pode estender isso para a questão social novamente, né? Quem disse, como é que você constrói uma sociedade estável sempre oferecendo a outra face? Você não está favorecendo aí quem é violento, quem é truculento, você não está deixando o cara, né, sair dessa livre? E essa história de perdoar o tempo todo, será que isso não vai facilitar a vida de quem abusa? Será que isso não vai impossibilitar qualquer tipo de justiça? E também tem essa questão do desapego, né? Vamos nos desapegar a tudo, né? E aí você fala, tá legal, mas quem constrói, quem empreende, quem vai fazer com que o progresso aconteça? Né? Então, foi uma conversa bastante boa, eu vou compartilhar com vocês, caso vocês tenham interesse. Não é? Eu sei que esse é um assunto que não é um assunto que pode ser abordado de maneira racional, acho que é por isso que eu estou falando sozinho aqui, e cada vez mais sozinho esse tempo todo.
porque afinal fé é um mecanismo diferente, né? Não adianta você tentar procurar ali inconsistências, as inconsistências não incomodam, não, pelo contrário, as inconsistências acabam reforçando a própria bater no peito, né, e vestir a camisa e você declarar que cada vez mais você vai acreditar, mesmo que seja absurdo. Eu sei que não faz tanta diferença aqui, mas são só algumas questões que eu acho que vale a pena a gente parar para pensar aqui. Por que essa coisa, esse bullying, né, com o mundo real, como se ele fosse imperfeito? Segundo, que quem disse que esse perfeito é tão legal assim? Não sei se esse perfeito é tão legal assim. Terceiro, o que se a gente realmente, vamos imaginar que a gente conseguisse ser perfeito, se isso realmente é um estado desejável. Eu até vou fazer um parêntese aqui para mudar um pouco de assunto. Eu tenho que agradecer aqui ao Renato Cecchettin, que me mandou umas reportagens muito interessantes, uma delas sobre países felizes, né? Volta e meia sai algum ranking dos países mais felizes do mundo, né? E sempre os países mais felizes são países nórdicos, Dinamarca, Finlândia. Finlândia é uma campeã mundial de felicidade. E o repórter vai para lá e fala, bom, se a Finlândia é tão feliz assim, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um tempo na Finlândia para ver se eu consigo ser tão feliz. E aí ele descobre que, veja bem, vamos definir felicidade, né? Então felicidade é você estar, sei lá, dando risada, ou conquistando coisas e mostrando no Facebook, se apaixonando e consumindo e comprando, ou é você, o que é felicidade? É fun? Defina a felicidade. E ele percebe que os finlandeses se sentem felizes, não porque aquilo é uma Disneylândia ou porque aquilo é Las Vegas, mas porque eles estão satisfeitos com o seu próprio modo de vida. As coisas estão funcionando, está tudo legal, não precisa mudar. O que não significa que você vai ser feliz, se você é brasileiro, né, imaginando que você seja brasileiro, você vai ser feliz lá, né? Eu voltei aqui falando maravilhas do Japão. Não, isso não quer dizer que se você mudasse para lá imediatamente, você ia se sentir absolutamente feliz numa sociedade perfeita. Não, porque, veja bem, né, as coisas sempre são um pouco mais complicadas do que elas parecem. Não é? De perto ninguém é normal. Mas já que a gente está falando aqui da nossa condição humana, vamos encerrar o Radinho de hoje com duas histórias que têm a ver, elas estão conectadas. Uma delas tem a ver com criaturas pelas quais eu tenho um apreço extraordinário, que são os bonobos e os chimpanzés. O que os pesquisadores descobriram recentemente é que, bom, a gente já sabia que essas criaturas se comunicam. Elas têm gritos e elas têm alguns tipos de grito. Alerta, cobra, sei lá o quê, né? Gavião, falcão. E todo mundo achava, tá vendo como eles são limitados? Nós, humanos, né, feitos à imagem do Criador, nós temos a linguagem, nós temos a religião, nós temos a fé, nós temos a arte, tudo isso, a matemática, não é? E porque a gente tem uma linguagem absolutamente extraordinária, que só a gente tem e ninguém mais consegue fazer uma coisa dessa, só que não. Porque os caras perceberam que os chimpanzés e os bonobos conseguem fazer uma coisa que a gente não imaginava. Eles têm lá, acho que no caso dos chimpanzés, eles conseguem reconhecer 12 tipos de chamado diferentes, né? Bastante até, não é? Mas o que eles perceberam é que eles conseguem combinar dois chamados e o sentido cresce ou o sentido muda. Aquilo que parecia ser uma coisa essencialmente humana. Se eu falo pé, pode ser um pé de laranja-lima, pode ser o meu pé, pode ser o pé da mesa, eu posso falar que alguma coisa não deu pé. Então depende como eu combino a palavra pé, o seu sentido pode ser completamente diferente de sem pé nem cabeça, por exemplo. Né? E eles perceberam que chimpanzés fazem uma coisa parecida. Eles descobriram 16 combinações diferentes em que o sentido final não é simplesmente a soma das partes. Então, isso tira a gente dessa posição de primazia com relação à linguagem. Quem sabe, se a gente esperar um pouco mais de tempo, os chimpanzés conseguem desenvolver também uma linguagem parecida com a nossa, espero que melhor, pelo menos.
E aí uma outra questão interessante é uma coisa que eu adorei no Japão, que tem muito corvo, tem corvo para todo lado. Onde você olha tem uns corvos, corvos enormes, o bicho é grande, parece um cachorro, né? E corvos são super inteligentes, muitos pássaros são muito inteligentes. E tem uma questão ali que é a seguinte, sei lá, como é que você consegue ser tão inteligente literalmente com uma cabeça de passarinho? Né? O cara tem um crânio minúsculo, né? Como é que ele consegue ser tão esperto assim? O que os cientistas estão descobrindo, essa é uma outra reportagem que eu vou indicar para vocês, é que um cérebro de 10 gramas de um pássaro, ele pode equivaler a um cérebro de 400 gramas de um mamífero. O cérebro do passarinho, de vários passarinhos, né, de várias aves, é surpreendentemente poderoso para o tamanho que ele tem. E a questão é, ok, o que será que acontece? Será que você e os corvos e os primatas, todos temos algum antepassado que lá atrás já tinha um cérebro privilegiado, capaz de ser inteligente, etc e tal, e aí a gente foi evoluindo cada um para um lado a partir, né, desse ancestral comum? É uma questão super polêmica, tem várias linhas, você pode estudar o desenvolvimento embrionário, você pode tentar desenvolver, pode estudar a morfologia de um cérebro adulto, mas uma pista aí é que tudo indica que, na verdade, não existe uma única maneira de você fazer um cérebro inteligente. Os passarinhos descobriram uma outra maneira, muito mais compacta, inclusive, de fazer um cérebro inteligente. Se você olhar o resultado final, tem algumas similaridades com os nossos. Eles também são feitos de neurônios, o resultado final é mais ou menos parecido, como a gente processa informação, mas o que é mais interessante é que a maneira como o cérebro se desenvolve e como ele cresce é completamente diferente. Então isso é sinal de uma coisa que eu adoro em evolução, que é a evolução convergente. Quando você tem caminhos que começam em lugares diferentes, ninguém nunca se conversou, ninguém nunca se falou, né? E quando você vai ver, desenvolveram soluções parecidas. Um exemplo excelente disso são os olhos. Né? Se você pegar o olho de um polvo, ou o olho de uma cabra, ou o olho de um besouro, ou o olho de uma aranha, ou o olho de um camarão, são olhos que enxergam. São olhos completamente diferentes morfologicamente, eles evoluíram de uma maneira completamente independente, nenhum ali foi parente do outro durante muito tempo, vários olhos surgiram e foram devagarinho chegando num resultado muito parecido, embora tenham partido de lugares completamente isolados. Tem uma coisa parecida, pega pirâmides, sei lá, vários povos fazem pirâmides, maias fazem pirâmides, né, egípcios fazem pirâmides, quer dizer que alienígenas? Não, é que simplesmente, cara, se você quer construir uma coisa que dura, uma hora você vai chegar na mesma forma que a pirâmide, isso é uma evolução convergente, né, se você quiser fazer uma torre, a torre uma hora cai, a pirâmide não cai, não é? Mas voltando aqui para a questão da inteligência e do cérebro, não são só os passarinhos que representam uma outra linha, uma outra linhagem, uma outra história completamente da inteligência. Os polvos também, você pega um polvo, o cérebro do polvo é uma questão, parece uma coisa completamente marciana, completamente alienígena, né, e que deu origem a uma criatura com poderes extraordinários. Eu adorei essa história, porque ela mostra a evolução, primeiro, o poder da evolução, o poder da diversificação, né? Quantas soluções diferentes você tem para uma mesma questão, que é a questão de você, né, usar a luz como, sei lá, explorar a luz para você explorar o mundo à sua volta, você acaba chegando em caminhos diferentes, com soluções diferentes, e isso obviamente me faz pensar na pobreza de espírito, né, de quem acha que por um acaso qualquer, só ele tem os princípios certos, só ele tem a verdade certa e vai pegar um trator e vai passar por cima e vai destruir todas as outras maneiras absolutamente extraordinárias que a humanidade inventou ao longo do tempo para ser feliz. Raríssimas, raríssimas e raríssimas. Foi um episódio, talvez aqui um pouco, é que eu estou compartilhando coisas que estão em aberto, conversas que estão em aberto com o nosso amigo ChatGPT, que é o meu grande companheiro de elucubrações durante a madrugada e em momentos aleatórios, não é? Mas acho que para mim, acho que tem um pano de fundo aí, né? Esse pano de fundo da minha, sei lá, minha tentativa de entender
por que apesar de tantas evidências em favor, né, de visões mais justas, mais ricas, mais alegres e mais leves, a gente acaba, ou muita gente acaba, sendo tentada por outras perspectivas que são perspectivas de desprezo pela vida, ou de achar que o mundo é imperfeito, ou de achar que, né, nós somos imperfeitos, de que a gente tem que, de alguma maneira, seguir ideais completamente fantasiosos. Eu tenho alguma dificuldade com isso, mas vocês estão me acompanhando aqui no processo e eu espero que toda essa jornada aqui tenha sido, não sei, não digo útil, mas pelo menos interessante para todos vocês. Cuidem-se, um grande abraço, até amanhã.